Olá, vamos dar continuidade no nosso desafio de estudos, mas hoje o nosso percurso é de finalização do nosso processo e eu queria contar para vocês um pouco como foi esse percurso, dividir aqui alguns ganhos desse processo e como que a gente também pode aprender com tudo. Bom, pai, eu tenho aqui várias coisas para a gente compartilhar nessa live de hoje. Penso que todo plano de ação que a gente começa, que a gente faz, a gente sempre tira muita experiência. Penso tanto em família, quanto no trabalho, quanto na escola. Lembro que a gente tinha várias oportunidades, né, de colocar em prática algumas pequenas ideias. E quando a gente chega ao final de uma etapa, né, depois de passar assim, algumas semanas praticando uma meta ou de insistir em um tema, é importante, né, dar essa cara de finalização ou de conclusão de um percurso, pelo menos de uma temporada, assim, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho, pai, como que foi esse plano de ação aí na Família Cluster 2024. Primeiro, antes da gente entrar, a gente tem aqui 4 pontos, né, da nossa live de hoje, falando desse percurso, dos ganhos desse percurso, como que a gente pode marcar bem, né, os ganhos do processo. Mas eu queria, então, perguntar aí, como é que, tendo já filhos adolescentes, tem muita gente que me pergunta, puxa, como é que eu faço para começar um projeto em família com filhos adolescentes ou com filhos tão pequenos, ou cada família vai ter um contexto, né? Mas como é que foi aí na Casa Cluster esse percurso último agora? Bom, com filhos adolescentes é um pouco mais difícil. Você tem que ser mais habilidoso para falar com eles porque eles vão questionar mais você. O filho pequeno é espetacular, de 3, 4, 5, 6 anos, porque ele quer estar junto com o pai e quando o pai quer fazer algo com ele, nossa, ele fica maravilhado. Ele tem dificuldade da constância, o pequeno. Então você vai ter que trabalhar muito mais e ele não vai fazer aquilo para ganhar virtude. Com o mais velho, é mais difícil de colocar ele no processo. Mas depois ele vai ser mais constante quando ele percebe o bem, principalmente percebe que você está preocupado com ele. Contando um pouquinho do que foi, né, fazer um plano de ação, luta como a gente idealizou para vocês. A ideia era fazer do estudo e a gente aqui também criou um plano de ação que eu digo assim, foi mais para mim e para minha esposa do que para qualquer outro. Porque, vamos imaginar assim, as meninas, elas já tinham o hábito de leitura, de literatura, eu e a minha esposa não. A gente sempre estudava alguma coisa, né? Dava aula, corria para ver as coisas técnicas, corria das empresas, e nunca me dei o direito de ler um livro de literatura. Quando eu comecei a fazer algumas coisas desses, sempre tirei. Daí dessa vez eu falei, puxa vida, vamos começar. E pedi, na realidade isso aqui foi mais eu pedir ajuda para eles para poder a gente fazer esse trabalho. E aí, teve uns que começaram a ler, teve outros que relutaram um pouquinho, mas a gente conseguiu o acordo de todo mundo. Eram 6 pessoas, cada um escolheu o seu livro, colocamos o livro, né, que a gente viu lá na segunda aula lá de fazer uma mudança na casa, que isso é fundamental quando você quer que os filhos façam uma mudança. Não adianta você querer que eles façam, você tem que começar a providenciar essa mudança em algum lugar. E aí a mudança foi quando pegamos os livros, colocamos na sala, pegamos a folhinha dos dias que você mandou lá, Cissa, no grupo, coloquei aquela folhinha lá, li os dias, e falei, olha, quem lê vai pôr o número da página aqui e vamos começar a trabalhar com isso. Eles começaram nas primeiras semanas, então estava lá, tinha etiquetazinha com o teu nome, tudo certinho na frente da televisão. E a gente vê que é normal você ter falhas, porque você não tem aquela luta, você não tem aquele hábito, você não tem... Então, foram acontecendo no começo algumas mudanças, algumas falhas, e a gente foi perseverando. Teve um filho que meio desistiu, e aí eu até criei um negócio que se você fizer 3 dias na semana,
todo mundo que fizer, ele não falava que era para ele, porque esse é fazendo um parênteses aqui, quando você luta e quer resolver um problema de um filho, ele se sente acuado. E ele vai dizer, não, eu não tenho esse problema. Não, essa coisa é loucura do pai e tal. Mas aí, quando eu falei que eu precisava motivá-lo um pouco mais, falei, olha, quem conseguir ler seguido 3 dias, já na semana, ganha uma carinha feliz aqui, que tinha um controle lá na folha, né? E aí ele falou, puxa vida, faltava sábado e domingo. Ele leu sábado e leu domingo, ganhou a carinha feliz. Isso se faz com as crianças pequenas, se faz também com os adolescentes, com os grandes. Mas o que a gente precisa fazer é estar envolvido nisso. E essas pequenas mudanças que a gente está querendo fazer, elas vão mudando internamente. E teve filhos esses dias que chegaram aqui, viram eu e a mãe lendo um livro no sábado à tarde, e tiraram uma foto e falaram, cara, eu nunca vi vocês dois num domingo à tarde lendo um livro. Realmente a gente não tinha. Não quer dizer que a gente não estudava. Elas me vinham corrigindo prova, me vinham preparando aula, me vinham fazendo um monte de coisa. Mas lendo um livro de literatura, não. E chocou eles e eles começaram a fazer. Hoje, nossa, né? Estava comentando até contigo agora há pouco aqui, né? Que eu cheguei ontem domingo e com vontade de dar uma olhada como é que aquela história estava continuando. E não tinha muito tempo, né? Tinha que preparar outras coisas, mas falei, 4 páginas eu consigo dar uma lida. 4 páginas eu consigo fazer isso aqui. E a gente vai de 4 em 4 páginas, a gente vai começando a andar. E esse é o grande segredo desse plano de ação. A gente não faz mudanças radicais. Você vai fazendo pequenas mudanças e contabilizando essas mudanças em algum painel, porque não deixa isso na cabeça, porque às vezes fica aquela sensação de que eu acho que eu não fiz, eu acho que eu fiz, e aí você começa a crescer. Então, para nós foi uma alegria muito grande. Eu e a Cícera nos divertimos bastante com isso aqui. Espero que vocês tenham entrado no clima, e se não entrou, ainda dá tempo de começar a fazer. A ideia sempre dá tempo de a gente começar a fazer essa luta, de ter essa ideia de que eu posso fazer um pouquinho a mais todos os dias. Eu ter um objetivo, porque se a gente não tem um objetivo, para onde a gente quer levar a nossa família? Para onde a gente quer? E pais, vocês são responsáveis. Pode ser que seja avô, pode ser que seja pai, não importa. Você, com o teu exemplo, você muda os teus filhos, os teus netos ali. Com certeza. Eu vi o meu avô lendo seleções e ele tinha 80 anos, estava lá, tinha dificuldade de andar, mas estava lá sempre pegando o livro e lendo, e aquilo me marcou. Né? Eu digo, que bonito que é esse exemplo que ele teve lá. Então, para nós foi uma grande alegria, Cícera. A gente me conhece, sabe que eu moro com mais 10 adolescentes de 18 anos que tem uma residência universitária aqui. A gente tem um curso técnico embutido numa escola de hotelaria. E a gente tem aqui esse desafio de aproveitamento do tempo, de crescimento de maturidade, porque cada uma quer passar o tempo aí na sua série, no seu quarto, no seu celular. Então, promover esses encontros para envolver o grupo num processo em comum. A gente dividiu 2 grupos, a gente propôs também algumas leituras, porque aqui, como as aulas eram muito práticas, também o desafio do estudo diretamente não ia ser tão factível, e aí a gente transpôs para esse desafio de leitura também. E, claro, algumas leem mais, outras leem menos, mas o importante é esse envolvimento. Então, o nosso quadrinho fecha no dia 30 de maio, que é o dia que elas vão sair de férias aqui, para depois ter um percurso de estágio fora. E justamente a gente está na contabilidade, né, do nosso projeto. Isso nos faz, então, aqui já olhar para para a nossa falta, que é justamente quando a gente se propõe a algo em grupo, quando a gente motiva a família, especialmente, a crescer num projeto em comum,
Primeiro, a gente resgata o ser, né? Resgata o sonho. Por que que a gente quer isso, né, pai? Pensando assim num tópico 1, né? Porque eu quero ser aqui 1% melhor, né? Eu quero ser 1% melhor na capacidade de absorver, de buscar cultura, de ser constante, de ajudar os outros, de dar exemplo, de ser mais ordenado. Pedir a palavra aqui. Esse que você falou de resgatar o sonho, eu vou contar um segredo aqui que funciona, pessoal, para pais, né? Que é super importante. Esse sonho, a gente pode também chamar de marcas de família, de que a nossa família é dessa forma, tem uma força na educação que vocês não acreditam. E isso comprovado, tem várias pessoas que me deram testemunhos e de que ao identificar algo que não estava bem, em vez deles ralharem com a criança e brigarem e falarem, essa mãe chega perto e diz: filho, a nossa família não faz isso. Isso não é uma atitude que faz parte. Ou seja, eu tenho um sonho, nossa família tem uma marca, nós temos um jeito de ser que eu posso levar eles a compreender. A gente aqui não fala, por exemplo, não fala mentira na nossa família, nós vivemos, e isso vai criando valores. Quando a gente faz planos de ação, que a Cissa comentou do sonho, é muito nisso que você define, olha, vamos fazer, qual que é o nosso sonho? Ser uma família, e pode ser assim, mais alguma coisa, mais o quê? E não precisa ser assim, uma família perfeita. Não, vamos pensar em coisas práticas. Uma família que pendura a toalha depois do banho. Uma família que guarda o sapato quando usa, não deixa na sala. Uma família que, então, com pequenas características que você diz, nós somos assim, isso traz uma força. Esse é um segredo, pessoal, que quem põe em prática tem uma ajuda muito grande na cabeça das crianças. Vale a pena, né, utilizar essa metodologia que você faz eles sonharem em ser melhor. Que é essa que você estava falando. Isso. Faz planos de ação, né, pai? E a gente sabe que a gente vai fazer a vida inteira, porque é uma marca nossa. E o bom disso é que nos ajuda a ter várias consequências, né? Aqui uma das consequências também é olhar essas pequenas mudanças, né? Quais foram as pequenas mudanças? O pai contou aqui, puxa, eu nunca fui uma pessoa que li muito literatura, porque não dava tempo, porque não via isso como algo presente aqui no meu dia a dia. Mas a gente teve essa pequena mudança, acho que agora a gente tem ali, tem o livro mais fácil, mais acessível na sala, ou agora a gente tem aqui também essa nova mudança que quando a gente vai estudar, a gente tem esse lugar para estudar, ou a gente implementou a mudança de fazer os flashcards, que são as fichas conceituais, ou agora a gente implementou a mudança de que a gente estuda a esse horário. Então, cada pequena mudança também já vai incorporando boas consequências na nossa vida e família, assim, né? E isso a gente precisa matizar aqui e reforçar a importância da alegria no processo, porque não é fácil implementar novas mudanças, né? Não é fácil colocar em prática um hábito que vai contra a nossa preguiça. Não é fácil vencer a preguiça, não é fácil vencer deixar as coisas assim como tá. Então, a gente precisa se propor coisas e essas pequenas mudanças, a gente precisa vibrar com isso. Puxa, que bom que a gente está um pouquinho melhor, né? 1% melhor. E isso vale a pena os pais reforçarem. E quando você tem o pai preocupado em fazer, e os filhos sentem que os pais estão preocupados com esse 1%, com essas pequenas coisas, e não tão preocupado com o teu erro, mesmo que você às vezes vá patinando, você fica muito feliz. E a gente quer as famílias felizes. E esse envolvimento dos pais nisso, porque às vezes eu me pergunto, pelas reclamações que eu escuto, às vezes de amigos e de pessoas que vêm falar conosco, mas meu filho tem esse defeito. Eu falei, mas claro, ele veio para você ajudar ele a mudar. Você é a ferramenta de toque, você é a pessoa que Deus colocou na vida dele para fazer ele entender a mudança, que ele pode melhorar. Isso aí é
é o caminho. E justamente dentro dos ganhos de um percurso desse, de um plano de ação, de uma coisa concreta, a gente tem aqui esse percurso de maturidade, né, pai? Porque, falando um pouquinho disso, antes aqui da nossa live, a gente estava trocando uma ideia de que muitas pessoas, hoje em dia, têm uma sensibilidade exagerada, um drama, com essas sensações, né? Puxa, eu sinto que eu estou me esforçando, eu sinto que eu estou colaborando, eu sinto que não me entendem, eu sinto que a professora não gosta de mim, então... Mas quando a gente olha ali e fala, mas peraí, vamos marcar então, quais foram os dias que de fato você entregou a tarefa? Não, eu sinto que eu estou fazendo o meu melhor. Não é? As pessoas têm uma falta de racionalidade na luta, no percurso, no processo, que é uma falta de autoconhecimento, uma falta de humildade. E se a gente ensina os filhos desde já a olharem com naturalidade, assim, com normalidade para um feedback e agradecer isso como uma informação importante, não como um ataque pessoal, né, mas como algo que eu preciso, que eu posso crescer, que eu posso me desenvolver, não ter medo de reuniões, né, não ter medo de se propor algo, né, ou de ajudá-lo a ser concreto, são habilidades tão importantes, né, que ajudam a mesclar essa sensação, né, mas com algo factível. Puxa, eu quero me propor algo, vou fazer um percurso, então, aqui de definir uma pequena meta, de lembrar o porquê, resgatar o sonho, colocar os caminhos, né, um gatilho, um ciclo de um hábito que pode me ajudar a despertar esse novo hábito no meu trabalho, na minha rotina. E isso tem um ganho espetacular, né, de maturidade, de crescimento pessoal. Então, ver tudo isso que a gente está trabalhando com os filhos nos ajuda também a ver que vale a pena, né, pai? Vale a pena. E uma pessoa que sabe trabalhar assim e que sabe se propor a escutar a equipe, a motivar os outros, a transpor esses obstáculos, né? Ou começar e recomeçar sem drama, sem querer desistir de tudo, sem querer largar os bets, né? Então, são vários ganhos, né, que a gente está mencionando nesse percurso. Então, eu acho que esse é um dos ganhos fundamentais aí desse plano de ação. Primeiro, saber que o pai está junto com ele, né, caminhando junto. Então, em primeiro lugar, que a gente não está sozinho. Por isso que é importante o envolvimento. E o segundo é ensinar ele a se desafiar, a ser o melhor. Eu trabalho com bastante pessoas, sempre cuidei de pessoas no trabalho, e a gente faz muita seleção para pegar. Eu sempre pego estagiários e formo os estagiários, e eles crescem na empresa e vão depois saem do meu departamento e vão para outro departamento na empresa. E como é que eu vejo, quando eu vou analisar uma pessoa, né? Eu vejo a capacidade que ele tem de assumir desafios. Isso a gente tem que formar, porque da mesma forma que eu vejo isso na hora de contratar, outras pessoas também veem. Então, nós temos que formar os nossos filhos nesta capacidade de assumir desafios, de ter a responsabilidade de dizer, eu posso, né, fazer isso aqui, não sei, mas eu posso caminhar, e ainda eu acho a solução, eu peço ajuda, eu vou não ter medo de começar uma luta, de começar algo novo. E a gente, né, você acha que isso aqui, essa formação, a escola vai dar? Não vai dar. Talvez um esporte dê, mas ela faz você, pai, você, mãe, quando começa a fazer esses tipos de exercícios, que são exercícios para a vontade, que seriam esses planos de ação, como a gente falou aqui no estudo, e poderia ser feito isso para a comida, poderia ser feito isso para o esporte, né? Em outras áreas, você vai fazendo a criança assumir e mostrar que ela é capaz de crescer em algo. Isso vai dando maturidade. Isso aí vai dando autoconfiança. E as pessoas hoje precisam disso. Senão, a gente vê muita gente que é um mimimi, quando se assustam com as coisas, tem medo. Não pode ter medo. Não pode deixar de confiar de que você pode fazer as coisas. Eu vejo, às vezes, pessoas que são escravas do medo.
Porque às vezes tem um pai que não era muito duro com os erros. Ele fala, olha, quando eu tinha uma coisa errada, às vezes bem intencionados, não estou dizendo que o pai era mal intencionado ou malvado, ele queria que o filho fosse perfeito, mas a forma com que ele cobrava assustava o filho, e aí o filho fica com vontade, com medo de assumir coisas, não, eu vou ficar no meio termo. E você encontra hoje profissionais, que eu já ouvi de profissionais, que entram numa reunião e falam assim, não posso me comprometer aqui, eu tenho que sair sem responsabilidade nenhuma dessa reunião, não sei o que lá para. Cara, você está numa empresa, você não quer nem assumir responsabilidade, você não vai crescer na empresa. Você vai ser um vaso, né? Que vai estar lá e daqui a pouco o pessoal joga fora o vaso. A gente tem que ser útil. E com esses planos de ação, a gente está ensinando as pessoas que elas podem ser úteis na casa delas e que elas devem ser úteis na casa delas. E o sentido de utilidade faz a pessoa viver. Tire, vamos dizer assim, o sentido de utilidade de uma pessoa. Isso, se a gente vê o livro do Viktor Frankl, né? Sentido da Vida, que ele escreveu lá, em função o Sentido da Vida, de Viktor Frankl, que ele falava por que as pessoas não se suicidavam lá atrás, lá nos campos de concentração, porque era só esperar a morte, porque alguns deles tinham um sentido de dizer, não, eu preciso salvar a minha esposa, eu preciso achar tal coisa, eu tinha uma finalidade de vida, eu tinha algo, né? A minha vida é útil para alguma coisa. E com esses pequenos planos de ação, a gente está generalizando aqui, mas esses pequenos planos de ação vão mostrando que todo mundo na casa pode ser um pouquinho mais útil para todo mundo. Não sei se fugir tanto do assunto, Cícera, você vai me corrigindo aqui. Não, é importante também esse sentido de que eu posso fazer algo dentro dessa linha da confiança em si mesmo, né? Que a gente vê que é também um dos ganhos de cada plano de ação que a gente faz. Alguns vão ser mais fáceis, outros não tanto. Mas a pergunta aqui que a gente está fazendo aqui para os pais, né? Como que você propôs algo, né? Pôs alguma coisa, mudou alguma coisa na sua sala, na sua casa, no quarto da criança, pôs algum post-it ali no espelho, algum painel que a gente possa fazer essa marcação. Promover alguma pequena mudança, colocar isso, né, é evidente, também ajuda, porque senão a gente sai dessa sensação de que eu estou sempre pedindo 15 coisas, né, e eu quero que meu filho melhore em tudo ao mesmo tempo, né, isso também me lembra que a gente respondeu algumas perguntas nessa linha, lembra, pai, que a pessoa falava, não, eu quero que ele chegue, que ele guarde o sapato, que ele coloque a mochila no lugar, que ele faça a lição, que ele coma tudo, que ele acorde na hora, que ele arrume a cama. E a criança não dá conta de tantas demandas, de tantas solicitações, e tem a sensação de que o pai só briga, de que só é sempre um pedido, uma nova coisa. Ajuda também os pais a terem um foco, né? Uma linha. A gente vai insistir nisso por esses meses, né? Ou por essas 5 semanas. Depois a gente vai insistir no outro. E aí a gente faz com essa sintonia, todo mundo alinhado, com essa alegria, para não ficar um estresse na casa, né? Porque o tema que a gente está falando aqui, né, de comemorar o processo, é esse tom de alegria, né, pai? Que o plano de ação tem que ser algo que está enfocado no pequeno que a gente mudou, na pequena mudança e que já teve seu ganho, mais importante do que ter gabaritado todo o nosso placar, né, ou ter preenchido tudo, ter terminado com 100% de aproveitamento. Isso nunca vai acontecer, né? E até porque quando a gente está vivendo um plano de ação assim, a gente vê que não é fácil fazer 100%, né? E a gente até tem mais compreensão com os outros, com o processo no trabalho, com os outros colegas. A gente vê que não é automático, né? Se propor algo e que aquilo funcione. Então, esse ambiente alegre e descontraído é sempre interessante para a gente ter aqui ter isso presente, né, no nosso plano de ação. Quando eu conversei com alguns pais sobre plano de ação a gente nota que às vezes eles têm medo até de colocar algo e eles não cumprirem. E depois eles falharem. E, pessoal, pais, né, não se preocupem, os seus filhos conhecem todos os seus defeitos.
né? Todas as suas pequenas preguiças, todas as suas desordens, todas as suas vaidades, eles conhecem. Você gostaria que eles não conhecessem, que eles só vissem as virtudes? As virtudes eles vêm depois, mas primeiro eles veem os defeitos e, pior, eles começam a seguir os defeitos que vocês têm. E isso deixa a gente muito bravo. Eu vejo comigo mesmo, eu não gostaria, tem alguns defeitos que eu não quero ver nos meus filhos, e quando você começa a ver, você fica nervoso com isso. Você fala, cara, como é que eu fiz isso? Né? Como é que ele percebeu que isso aqui é errado e está fazendo? Então, pais, não tenham medo de começar um plano de ação junto com eles e dizer assim, eu não vou ser um bom exemplo. O bom exemplo é a da constância, porque dessas características, a constância e paciência, são duas virtudes que os pais têm que desenvolver sempre na educação. Com plano de ação, sem plano de ação, constância e perseverança, queira ou não, se você quem tem que crescer nessas duas características, essas duas habilidades, essas duas virtudes. E eles vão, e você vai caminhando com eles, e eles percebendo que você também não fez a leitura naquele dia, na sexta-feira, eu cheguei tarde, né, quando fui, já era tarde, não conseguia, falei, tinha que entregar uma coisa, entreguei, daí falei, não, hoje eu não vou ler. Não vou ler, não li, porque mas não tem problema se você errou, se você deixou de fazer um dia, mas no outro dia você continuou, e no outro dia você continuou. Este que é a parte importante que você vai ensinar para o teu filho, esse caminhar, mais do que a leitura, mais do que pendurar a toalha, mais do que fazer a tarefa na hora, mais do que fazer o flashcard, essa perseverança na luta, que ele vai ver em você, e você vai ser o espelho dele, isso vai fazer ele mudar. Isso vai entrar na cabeça dele e ele vai dizer, puxa, olha que legal, o pai continuou, eu vou continuar também. Eu quero participar dessa luta junto com ele. Então, não tenho medo, né, de começar um projeto. Porque eu sei, é difícil. Você fala, puxa, não sei por onde começar. Não sei, eu tenho tudo aqui para mudar. Eu posso fazer as relações. Quer um segredo? Não comece com aquilo que te tira a paz. Não comece com aquilo que te tira a paz. Aquilo que te deixa nervoso deles fazerem errado. Porque daí você vai pôr toda esse sentimento, essa expectativa de lá nesse primeiro projeto, e pode dar errado, e vai dar errado. Trabalhe em uma coisa periférica que você sabe que vai ser mais fácil, que tem um ganho, e depois venha numa outra, porque voltamos a falar, isso aqui é bastante importante, né? Não é com essas 5 semanas que você ganha uma virtude, mas é com 1, 2, 3 planos de ação, você ensina ele a vontade de ser o melhor e a vontade de acreditar que ele pode ir melhorando pouco a pouco. E quando esse pouco a pouco, isso vai deixar a semente uma semente maravilhosa na cabeça deles. Esse é o principal projeto que vocês dizem assim, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar isso. Ensinar a lutar. Esse sim, ensinar a lutar. Porque a vida é uma luta. Não pense que é uma brincadeira, né? A gente tem que lutar contra os nossos defeitos o tempo todo. E é isso que vocês vão ensinar aos seus filhos. E o plano de ação é um caminho, é uma ferramenta. A gente falava agora há pouco, né? Qual é a grande estratégia? Você sonhar em ser, né, e mostrar para eles que a gente pode chegar no topo da montanha, a gente pode ser uma família que tem esses hábitos, que tem essas virtudes, que implementou essas rotinas, né, para ser um bom estudante, como a gente está focando aqui. Né, eu posso ser um estudante. E olha, pessoal, o que a gente comentou, se vocês quiserem ver os vídeos, né, ter um lugar adequado, ter uma hora adequada, fazer o flashcard, descobrir como é que é a tua forma de fazer um mapa mental, ver, né, todas essas ferramentas, estudar como é que se aprende, como é que eu tenho que aprender um pouco melhor, vai te fazer um estudante melhor. Você vai estudar mais,
vai aprender mais estudando menos. Quando você usa as técnicas corretas, é isso. E o que o plano de ação pode nos ajudar? A implementar essas técnicas. Sim, mas é difícil. Claro, porque não tem grandes... Assim, todos os estudantes são perfeitos. Se fosse fácil, tinha um monte de gente fazendo. Mas para você que quer ser um diferencial, esse é o caminho. E aos poucos você vai montando esse teu sonho. Então nós temos o sonho e temos o caminho agora. E o que a gente quer animar vocês, pessoal, é ter coragem de começar e perseverar com constância e com paciência. E concluir, né, pai? Também isso que a gente falou, o sonho, né, o caminho, e depois dá, assim, esse ar de que a gente tem começo, meio e fim, né, aos nossos painéis, ao nosso projeto. Então, a gente, a partir de um projeto concluído, a gente pode extrair daí muito autoconhecimento, né, e até tem um parágrafo que eu anotei aqui. No mundo de hoje, as pessoas só querem facilidades. Ensinamos as crianças a sonharem, ter metas, lutarem de verdade, acreditar que você pode chegar em metas maiores, né? Então, um pouco o resumo do que a gente está propondo aqui. Dentro do tema do caminho de um bom estudante, tem vários passos que a gente pode trabalhar como a gente está trazendo aqui agora, exemplos, né, por esse caminho dos planos de ação. E também esse outro ganho, e finalizando já também um pouco esse ambiente doméstico, esse ambiente coletivo, né, dos vínculos entre a família. Puxa, que interessante foi ver o pai começar, foi ver a mãe junto de um tema que antes ela não se interessava tanto, porque era sempre o pai que via lição comigo, ou não, o contrário, era sempre a mãe que via o assunto da tarefa, e agora o pai tá me perguntando mais, né? E cada vez que a gente se implica em algo que é importante para o outro, e a gente fortalece esses vínculos, fortalece essas marcas, a gente foca no nós, né? E isso diminui os nós, esses problemas que a gente pode ter ao longo do percurso, né? Quando a gente está numa coisa junto, isso tem muitos ganhos, né? Tem aqui um trecho do livro do Stephen Covey, que é quando ele fala desse percurso também de ganha-ganha, e ele fala assim: a família em si é uma experiência ligada ao nós, implicando uma mentalidade de nós mesmo, né? E sem dúvida, esse deslocamento do eu para o nós, ou seja, da independência, né? Eu faço tudo o que eu quero, eu tenho meus planos, eu tenho minhas metas. Por que não ter metas para o todo, né? Para o grupo? Isso ajuda a gente a fortalecer essa conexão, essa interdependência, né? Porque a gente precisa uns dos outros. A gente se ajuda, a gente se motiva, a gente compartilha coisas em comum. Isso constitui um dos maiores desafios na vida familiar, né? Saber que dependemos uns dos outros. E que isso é muito bonito também. Nossos vínculos nos ajudam a saber que o amor ele vai e vem, né? E que eu preciso de você, preciso da sua motivação, preciso das suas ideias, ou preciso da sua constância. E a gente se ajuda, né, em coisas pequenas do ambiente familiar, e o plano de ação favorece isso. A gente fez vários planos de ação aqui em casa, né? E a gente viu como isso foi muito gratificante até e gerou virtudes e rotinas que eles, hoje, maiores, eles executam. Mas essa ideia de trabalhar junto, do nós, de um se preocupar com o outro, de vamos junto nesse trabalho, é uma coisa importante. A gente às vezes vê famílias em que o pai está na sala, a mãe está na outra sala, um está aqui, outro, cada um com o seu né, com o seu celular ou com o seu tablet, e começam a viver vidas separadas e não sonham junto. Então é importante sonhar junto, de construir isso. E para isso se realizar, tem que sair do comodismo, tem que mudar algo em casa. E essa ideia da proposta de você mudar algo em casa, né, com um objetivo. E isso é interessante sempre ter
principalmente quando são maiores, ter um acordo entre eles. Você faz uma reunião de família e vê esse ideal, e vê a união que eles têm, vê no começo, vê até eles competindo, né? A gente até estava comentando, era uma família que compete muito, né? Todos nós aqui, se for jogar qualquer coisa com a gente, assim, não tem de brincadeira, não. A gente sempre joga para ganhar, não é assim? Seja baralho ou qualquer coisa, a gente sempre entra para ganhar. Mas também participar da família. E você não precisa ter grandes coisas, não precisa ter uma viagem, não precisa ter nada. Precisa ter metas comuns junto, que daí essa união fica legal. Você comentou lá no início, eu acho que é bom a gente voltar a falar aqui. Qual que é a ideia dessa a gente queria deixar? Nós começamos vocês falando do sonho, demos várias metodologias para você ser um excelente estudante. E no final de tudo, a gente tem que celebrar. Então, para poder celebrar, ela tem que terminar. Então, plano de ação que você começa tem início, meio e fim. São projetos e não são programas. Qual a diferença de um projeto? Projeto é isso, tem início, meio e fim. Tem data para terminar. Programa é o tempo todo, né? Não acaba mais, ele vira rotina. Nós vamos trabalhar em pequenos projetos para criar boas rotinas que não acabam nunca mais. Se diz de guardar a toalha, de estudar na hora, de fazer a matéria do dia no dia. São pequenas rotinas, mas em cima de projetos que terminam. Porque às vezes você fica brigando com o filho o tempo todo em algumas coisas e às vezes o filho já entra aquela bronca por aqui, sai por aqui e ele nem fala, né? E ele continua fazendo porque ele já não virou importante, ele não viu o benefício daquilo. A ideia do projeto, do sonho, de a gente dizer que a gente quer ser melhor, e a gente sempre fala que quando você vai criar um hábito, isso está no livro do Poder do Hábito, né? E como é que é o ciclo de um hábito, ele tem que ter um gatilho, algo que te ajude, tem a rotina e tem uma recompensa. E essa recompensa nunca pode ser extrínseca ao hábito. Ela tem que ser intrínseca àquilo que você faz. Ele tem que perceber que aquilo gera um bem para ele. Então, quando ele começou a arrumar, a estudar, como a gente comentou numa aula passada lá, que a minha filha começou a estudar a matéria do dia no dia, aí chegou a prova surpresa e ela percebeu que aquilo levou um bem porque ela estava preparada. Ela estava preparada. E ela fez aquilo, assim, ela não acreditava naquilo. E depois ela virou uma menina que estudou muito. E fez 2 faculdades, né? E não foi 2 faculdades, assim, foi simultâneas, e trabalhou e fazendo estágio junto, né? Assim, e uma que era enfermagem, outra administração, né? E ainda trabalhando. Então, tem que, quando você percebe que você fazendo isso melhora, não é mais o pai que vai dizer para o filho estudar. Ele percebeu que consegue estudar e tem um ganho. E é aí que a gente quer chegar. Mas vai chegar no primeiro plano de ação? Não. Não é no primeiro, não é no segundo, não é no terceiro. É nesses vários planos que daqui a pouco ela percebeu, isso aqui, isso eu vou incorporando na minha vida. Porque isso me faz um bem. Né? Não é que é agradável, né? Nós temos que separar aí o que é prazer, né? Quer dizer, né? O gostoso do bem, aquilo que me dá uma felicidade lá no fundo da alma, que me dá uma satisfação. Quando você estuda muito por uma prova, né? Ou para passar num concurso, ou para conseguir algo e consegue, você às vezes está cansado, você fez um monte de coisa, mas você ficou feliz com aquele ganso. Não pode, tem coisas mais simples, às vezes você arrumar um jardim num sábado e no domingo, onde você gastou todas as suas forças, chegou no domingo à noite, você está regando aquele jardim,
Qual é a sensação que você tem? Felicidade. Essa felicidade que a gente quer levar para os filhos. Esse é o bem que a gente tem que fazer eles perceberem com essas pequenas rotinas. Por isso, uma das características importantes do plano de ação é a alegria. Não pode ser uma coisa chata, não pode ser cobrança, não pode ser briga. E aí, o que a gente faz quando a gente erra? A gente dá risada do erro e começa rapidamente de novo. Isso é na vida inteira, pessoal. Também a gente aprende a fazer isso no plano de ação. E depois a gente pode, às vezes, né? Eu vivi isso, né? Você faliu a tua empresa, eu vou dar risada que eu falei, mas você saber que você pode recomeçar. Você tem forças para recomeçar, você tem luta, você tem que começar de novo. Falei com um amigo hoje e ele falou: Ney, reza por mim que acabei de saber que estou sendo desligado da empresa. É duro, pai de família, 5 crianças, e desligado da empresa, dá um desespero. Falei para ele: se vocês quiserem a gente vai conversar, vamos conversar junto, vamos trocar algumas ideias, que às vezes a gente precisa de ajuda para fazer isso tudo. E como é que a gente faz quando você ensina o teu filho a pequenas vitórias ao longo da escola? Ele vai ser capaz de pegar reveses como este, grande, lá na frente, e não ficar desesperado. Quer dizer, se fica desesperado, mas você não perde a paz, não perde o raciocínio, não perde a confiança em você. E é isso que a gente gostaria que os planos de ação fizessem. Então, não é a virtude, não é a ordem, não é arrumar a mochila. Esses são meios para mim levar para uma coisa muito maior para os meus filhos, que é a autoconfiança neles, a certeza, saber começar e recomeçar. Este é o fundamental. Pensando nesse fim, né, acho que é só para complementar, né? Qual que é o fim, né? A gente falou que são meios, né? A gente quer que a pessoa seja realmente, plenamente realizada, né? Então, para a pessoa ser plenamente realizada, não bastam pequenos confortos, né? Ela precisa de realizações, ela precisa de um projeto de vida, ela precisa saber render seus talentos, e uma pessoa sabe quando ela está negligenciando seus talentos ou não. Então, ensinar, colocar esses caminhos é responsabilidade de um pai e de uma mãe. Então, colocar os meios e ajudar o filho a funcionar para render seus talentos, isso é importante. E agora, queria trazer aqui, então, esse nosso percurso das 5 semanas vai terminar nessa semana agora. A ideia seria também a gente ajudar cada família a ver quais foram os desafios pequenos que funcionaram, se foi o tema da leitura, se ali foi os flashcards, se aqui foi o horário, a adaptação da rotina da família para o horário de estudo. E depois que a gente termina isso, a gente tira esse post-it da parede, esse painel empolgante que estava lá. A gente fala: olha, foi legal, a gente agora vai comemorar. Então, a gente pode até fazer uma comemoração pequena, extrínseca, assim, de fazer perceber as mudanças, mas também comentar: vamos fazer, então, um jogo em família. A gente vamos estourar uma pipoca aqui e fazer um brinde, né, à nossa mudança. Fazer algo que seja simbólico também. E depois a gente pode passar um tempo e começar um novo projeto, né? Então, isso ajuda que os filhos vejam que a coisa não é tão estressante para sempre. A gente vai dar um estirão, assim, né? Viver aquilo com intensidade e colocar esse foco nessa meta. Depois a gente vai passar umas semanas sem ficar falando desse tema. E depois a gente vai propor um novo tema. E a gente vai propor um novo projeto. E envolver a família outra vez. Falar: olha, o que vocês acham da gente pensar aqui na linguagem do amor de cada um? Que a gente pode, talvez, exercitar aqui alguns pequenos serviços domésticos, que cada um pode ter um encargo para cuidar mais da casa, para ter o seu quarto mais ordenado, ou para a gente fazer também uma atividade física em família. Isso vai falar na saúde, né? Descer alguns andares antes do elevador e subir os degraus a pé para ter essa meta de exercícios físicos, né, minimamente cumpridas em família, ou, não sei, coisas pequenas de piedade, vamos tentar rezar junto, vamos tentar crescer em cultura junto, propor pequenas coisas que a gente pode melhorar em grupo, né? E isso fomenta essa versatilidade de que eu não sou só bitolado com um assunto, né?
mas que eu quero esse crescimento integral e a família toda vai se beneficiando desses pequenos pontos que a gente vai subindo de uma toalha, assim, né, pai? De repente está todo mundo um pouquinho melhor e aí a gente vai ajudando a que o filho seja integralmente feliz e busque essa realização que está também em saber sua vocação e viver bem a sua vocação e fazer o que Deus nos pede ali em cada momento, não é? Isso leva a ser feliz. A felicidade, assim, muito feliz. E essa ideia a gente falou até da comemoração, né? Eu falei ali para o bem, a recompensa não pode ser extrínseca do hábito, mas quando termina um plano de ação, quando termina uma luta, tem que comemorar. A família tem que ter várias comemorações, né? Comemoração dos aniversários, das festas, de quando começamos um projeto, quando terminamos um projeto. A comemoração de começar um projeto precisa ter coragem, nós temos coragem de fazer isso. E não precisa ser muita... Não precisa... E é importante estar vibrando, fazer a família vibrar. Então, esse foi o primeiro projeto que a gente tem aqui, vai ter vários desafios para vocês. E a gente quer ajudar vocês nesse caminho. E sei que de tudo que nós falamos aqui, às vezes o que mudou foi a vontade de começar um projeto. E a gente vai, vamos marcar aqui mais um desafio, né? Então, eu estava conversando com a Cissa, né? E a gente fazer, né, em julho, mais um desafio desse para as famílias, ou ajudar a caminhar com vocês em mais um desafio, porque na realidade a ideia é caminhar com vocês, é propor e crescer junto. Eu digo que cada vez que a gente prepara um material desse para vocês, quem mais cresce, quem mais se beneficia somos nós dois. A gente está preparando o material, estudando, fazendo, e vocês crescem algumas coisinhas, mas a gente cresce muito. Então a gente queria também propor isso, que em julho a gente conseguisse começar mais um projeto, mais um desafio. A área que a gente vai utilizar para poder focar, para ter um foco, né, a gente ainda não sabe. A Cissa tem alguns projetos. Que enquete, né? Vamos fazer uma enquete aqui no final desse projeto. Terminando o tema de estudos, qual vai ser o próximo tema. Por isso eu acabei de falar meio rápido aqui, mas era justamente esse, de colaboração no ambiente doméstico, ou saúde, ou enriquecimento cultural, ou leitura mesmo, ou pequenas outras habilidades que a gente pode também transformar em projetos em planos de ação. Então, eu vou abrir uma enquete aqui para a gente ver qual vai ser o nosso desafio de julho. E aí eu conto com vocês também lá para participar dessa enquete e a gente poder crescer junto nessa mesma linha. Em julho a gente faz mostra para de vocês de novo, damos uma revisada no caminho, com exemplos práticos para vocês poderem crescer junto conosco. Então, tá bom? Então, encerramos. Vamos comemorar o nosso término, né? Agora que a gente finalizou o nosso percurso, falta para quem está no grupo do WhatsApp, vou mandar ali os e-books que faltam, dos resumos da nossa live, mas esse terminamos tem que ser também essa comemoração aí em cada família e não deixar de marcar esse ambiente com tanta alegria. Certo? Uma boa noite para vocês e até o próximo desafio. Um beijo. Valeu. E até lá. Até o próximo desafio. Tchau, tchau.